Olá a todos! Em nosso trabalho, iremos fazer uma apresentação sobre a obra Pedagogia da Esperança de Paulo Freire. Bom, para isso, nós separamos em tópicos para que haja entendimento geral, desde o contexto por trás da obra até mesmo uma conclusão que nós tiramos sobre esta obra. Então, vamos lá! Agora, irei falar sobre o contexto histórico. Bom, primeiramente, para falarmos sobre isso, devemos voltar à obra Pedagogia do Oprimido, lançada 7 anos depois do período conhecido como ditadura militar. O motivo de começar voltando a essa época é que as consequências desse período foram extremamente importantes, pois com ela houve um período que, de acordo com Paulo, trouxe uma desesperança ao Brasil, ou melhor dizendo, os brasileiros sentiam que estava faltando mais esperança na sociedade como um todo. Ou seja, na concepção de Paulo, períodos difíceis trazem a falta de acreditar em dias melhores, em um futuro melhor. Com essa premissa, Paulo começa a escrever a obra Pedagogia da Esperança, baseada nesse preceito de dar a volta por cima, de acreditar no potencial futuro. E isso, inclusive, trouxe o primeiro pensamento de Paulo: como irá ter uma esperança sem sonhos. O propósito da vida das pessoas é buscar por um futuro melhor, trazendo por uma linha de pensamentos ao leitor, usando diversos recursos, termos e concepções, que se resume em uma filosofia completa, ou seja, com fundamentos e razões. Agora que já sabemos um pouco sobre o contexto por trás da obra, como a sociedade estava na época, vamos falar sobre suas visões, princípios e sobre os capítulos da obra. Primeiramente, focando em suas visões em relação à educação, ele usou sua premissa de esperança para iniciar os primeiros capítulos da obra. Por exemplo, é preciso sempre limitar a esperança de que a mudança sempre é possível, e de que as injustiças, as desigualdades e a miséria possam um dia ou se não desaparecer completamente, ou ao menos ser amenizadas ou corrigidas. Não podemos também nos acomodar, usando como pretexto a desesperança, e compactuamos ainda que indiretamente com os escândalos e problemas sociais que nos afetam diretamente. Resumindo, a visão geral de Paulo é de que ele usa a educação no contexto brasileiro na época, ele traria esperança de dias melhores para o povo brasileiro. Ou seja, as visões de Paulo em relação à educação é de ensinar, vendo o devido potencial de cada pessoa. Um fato interessante é de que Paulo tem como marca dessa obra suas vivências com os alunos. O mesmo cita em alguns capítulos o convívio com os alunos da zona rural, relatando como o mesmo ainda educava naquelas condições, então trazendo uma recapitulação. Suas visões gerais é de reerguer a sociedade brasileira com a educação, seguindo um princípio de esperança em dias melhores e com capítulos que vão trazendo vivências, trazendo o que vamos ver mais pra frente e soluções para a educação naquele período. A proposta de Freire com a obra, além da questão de trazer esperança e educação à sociedade, é de provocar um certo impacto ao leitor, que nos leva a uma discussão. Como isso é feito no livro? Bom, como Freire, ele faz com que o leitor reflita na obra. Ao longo dos capítulos do livro, Paulo vai fazendo uma série de discussões, inclusive ele mesmo reconhece equívocos, que fez no Pedagogia do Oprimido, lembrando que essa obra, Pedagogia da Esperança, é um desmembramento do Pedagogia do Oprimido. Com isso em mente, Paulo Freire faz diversas reflexões que veremos de formas mais aprofundadas mais para frente do nosso trabalho. E com a mesma visão, vai passando de uma forma geral. Paulo tem como sua proposta trazer esperança ao leitor, impacto, reflexão e discussão com a sua obra. Como vimos a proposta, o contexto e etc., vamos falar sobre os termos e as reflexões da obra. Começando pelos termos, ao decorrer dos capítulos, o termo mais utilizado é o esperançar. Paulo usa muito esse termo, em parte que o mesmo quer fazer uma discussão ou um impacto ao leitor, como vimos anteriormente. O interessante é que na tese de Paulo, o esperançar é um termo não usado para esperar, e sim, em sua concepção, trazer ação para a sociedade. Isso está ligado a outro termo de Paulo na obra, o da situação limite. Como vimos lá no contexto, Paulo traz uma espécie de filosofia em pedagogia da esperança, e no caso, um termo está ligado ao outro, pois, em tese de Freire, situações limites levam à desesperança, e nesse momento que o esperançar é preciso.
Existem vários termos participantes na obra, mas esses dois levam destaque. Agora, focando em suas reflexões, Freire utiliza uma reflexão de inéditos viáveis. Com a esperança na mente das pessoas, Freire deixa uma reflexão de que, para começar a organizar um futuro melhor, principalmente na questão pedagógica, é necessário ações que não são comuns, chamadas de inéditos viáveis. Lembrando que Paulo sempre tentava ensinar através do potencial de cada indivíduo. Outra reflexão que Paulo faz é que não está só na educação a, entre aspas, chave para transformações sociais. Paulo tenta mostrar que para as transformações, ações envolvendo o ser, ajudando o ser, são feitas pensando em um propósito maior, incluindo a educação, mas não que só se baseia na mesma. E uma das reflexões interessantes é que, como vimos no contexto, muitos brasileiros estavam desacreditados do futuro, e por isso ficavam desanimados em diversos aspectos, e levando a outra questão, no contexto atual, que se assemelha com a época que Paulo escreveu, na questão do impacto causado por fatores que mudaram a sociedade, no caso de hoje, a pandemia do Covid-19. A visão de Freire se compara muito com a situação atual do país. Visto no contexto da obra, o país estava desacreditado, momentos precários atingiram o Brasil, fazendo muitos desistirem da sua educação na época. Esse contexto se compara muito com a situação atual da nossa sociedade. Focando na educação, milhares de pessoas foram atingidas pela pandemia, muitos foram afetados tanto na sua saúde e quanto na sua educação também. Jovens desistindo dos estudos e crianças acabando se complicando muito no processo da sua alfabetização. No caso do livro Pedagogia da Esperança, o período foi marcado pelo fim da ditadura militar, e isso acabou afetando o psicológico das pessoas na época, bem parecido com o que estamos vivendo atualmente. Bom, a conclusão que podemos tirar é que a obra é muito importante para a sociedade brasileira, principalmente do ponto de vista de que a partir daquelas obras, as próximas gerações, em alguns casos, começaram a olhar mais para o futuro de uma nova forma. Na questão pedagógica, Paulo exerceu através de conceitos e teses, diferente de versões de visões sobre como educar e como trazer uma evolução após um período traumático considerado por muitos como sombrio. A partir de preceitos como esperança, que é o mais usado na obra, Paulo encorajou diversas pessoas. Como vimos no trabalho, a visão de Paulo é de certa forma tão atual e ao mesmo tempo tão antiga, pois como na época estamos vivendo períodos difíceis, de um ponto de vista global especificamente. E é isso que estamos vivendo. O surto de Covid-19 causou impactos na educação, no aprendizado e na evolução intelectual dos seres humanos. Muitos deixaram de ter ritmo de aprendizado e, como outras crianças no processo de alfabetização, claramente tiveram um déficit. São diversos fatores e motivos que fazem com que Paulo seja importante pedagogicamente quanto socialmente. E mesmo com críticas, refinamentos, entre outros, é nítido o impacto de Paulo na pedagogia